Pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Vamos dar início a um novo bimestre letivo e dentro desse bimestre estaremos trabalhando com vocês aí a disciplina de projeto de estampos e moldes. Antes de entrar diretamente nos assuntos da disciplina, deixa eu passar alguns recadinhos importantes para vocês. Primeiro recado, avaliação bimestral. Então, ou seja, a avaliação de vocês já faz algum tempo aí a escola adotou um padrão. Então, qual que é o padrão? Vocês terão dentro das aulas aí da disciplina três avaliações, divididas como a V1, a V2 e a V3. Sendo que as duas primeiras, a V1 e a V2, devem ser o quê? Uma atividade avaliativa. Então o professor pode pedir para vocês um trabalho, pode ser um questionário, pode ser um projeto. Então, ou seja, isso aí vai ficar a critério do professor. Ele vai escolher como ele vai estar avaliando vocês. E no final do bimestre, lá na última semana de aula, a gente tem o quê? A provinha final. Aqui já é uma avaliação registrada lá no sistema, tudo bonitinho. Importante, a data de realização dessas três avaliações, elas vão estar dentro do planejamento, dentro do PAP. Então, ou seja, quando o professor faz o planejamento de aula, ele vai definir em quais aulas ele vai fazer essas avaliações com vocês. Então, ou seja, é muito importante vocês estarem olhando, consultando o PAP lá no sistema. Por quê? Lá dentro, além de ter o conteúdo a ser abordado dentro da disciplina, vai constar também o que? Vai constar a data das avaliações. É importante que vocês não percam essas datas, por quê? Para não afetar a média final de vocês aí, para vocês não terem problemas com a média final. Então, ou seja, é muito importante vocês consultarem o PAP. Lembrando, o PAP fica disponibilizado lá no portal, lá dentro da primeira aula, então vocês conseguem consultá-lo. Por que é importante essas três avaliações? Essas três avaliações elas vão compor a média final de vocês, ou seja, ou nota final, ou média final aí. Então, como que é calculada a média final de vocês? É uma média simples das três notas. Então, seja, nota da V1, nota da V2, nota da V3, somadas e dividido por 3. No final dessa conta, o aluno tem que atingir no mínimo 5 para poder ser aprovado. Então, ou seja, ele fez as três avaliações, não atingiu o valor mínimo de 5, ele vai para a recuperação. Recuperação, o aluno vai ser agendado, tá? Vai estar a gente vai estar seguindo o calendário da escola, aí depois também o professor vai informar para vocês a data correta das avaliações. O que é importante? Se você não, a média, como está sendo calculada aí já faz algum tempo, é a nota da recuperação mais a média anterior dividido por 2. Então, ou seja, se você tirou 3 de média final, você tem que tirar 7 na recuperação para ser aprovado. E assim sucessivamente. Por exemplo, se você tirou 2, você tem que tirar 8. Se tirou 4, você tem que tirar 6. Por quê? Somando as duas notas, nota da recuperação mais a nota do bimestre, dividido por 2 tem que dar 5. Tá? Então fiquem atentos aí a essas questões de nota. Uma outra coisa importante, frequência. A escola ela pede o quê? Que vocês tenham um total de 75% de frequência para vocês poderem ser aprovados. Então o que isso significa? Que vocês podem ter 25% de falta. Então, por exemplo, nessa disciplina aqui, nós vamos trabalhar um total de 80 horas. Para eu saber os 25% que eu posso ter de falta, né? É só pegar o valor da carga horária aqui, no caso 80, dividir por 4. Então, ou seja, o que vai me resultar? São 20 faltas. Então, ou seja, o que vocês têm que se atentar? Vocês têm que se atentar com
esse percentual. Lógico, disciplinas de 80 horas, o pessoal costuma se controlar um pouquinho mais aí. Mas o que vocês têm? Vocês têm algumas disciplinas no curso que são, por exemplo, de 40 horas. Então, 40 horas, aí esse percentual de falta já cai para a metade, cairia aí para 10 faltas. Então, vocês têm que tomar cuidado com essas faltas, porque estourou o limite, então, seja, excedeu o limite, seja ele 20 faltas, seja ele 10 faltas, vocês automaticamente estão reprovados por faltas. Então, tome muito cuidado. Vocês falam assim, professor, mas a gente já ouviu isso todo santo bimestre, a gente ouve isso dos professores. Mas constantemente temos problemas devido aos alunos reprovarem por falta por causa de não prestar atenção nessas informações. Então, vale a pena sempre estar reforçando, sempre vocês tomarem cuidado aí. Pessoal, dando sequência aí, vamos para uma parte importante aqui. A atenção de vocês quanto aos horários das aulas. Então, lembrando, período da manhã, o estudo de manhã, qual que é o horário de aula no período da manhã? É das 8 da manhã até as 11h30 da manhã. Então, ou seja, das 8 às 11h30 vocês vão ter que estar cursando as disciplinas de vocês aí. Uma outra questão, se for à noite, é das 18h45 até as 22h. Então, ou seja, o que a gente pede? A gente sabe que nesse momento difícil que nós estamos passando, vocês têm que estudar em casa e às vezes nós temos um monte de distração em casa. Tem a televisão, às vezes você precisa fazer alguma coisa mais urgente, alguma coisa assim, então às vezes deixa passar desapercebido a questão do horário. Mas se policie, para quê? Para estar desenvolvendo as atividades, para estar estudando dentro do quê? Dentro desse horário previsto. Então, ou seja, das 8 às 11h30 para quem estuda da manhã e das 18h45 até as 22h para o período da noite. Então é importante vocês se atentarem a isso. Lembrando, além dessas videoaulas, nós vamos estar deixando lá para vocês no portal material de apoio para complementar o estudo de vocês também, tá? E aí vocês podem estar nos perguntando, tirando dúvidas, para quê? Para melhorar o aprendizado de vocês aí. Começando a falar agora sobre disciplina, a disciplina, como eu disse lá no início do vídeo, ela fala sobre projetos, estampas e moldes. Só que nós vamos dividir a disciplina em duas etapas. No primeiro momento, a gente vai falar sobre o quê? Sobre projetos e moldes de injeção. Posteriormente, nós vamos estar falando sobre o quê? Sobre projeto de estampos. Estampos, para quem não conhece, é uma ferramenta de corte aí. Aí a primeira pergunta que eu faço para vocês. Todos conhecem o processo de injeção? Todos sabem o que é injeção? Lembrando, não é aquela injeção aplicada por médico, tá? Então, ou seja, o processo de injeção é um processo de transformação na área do plástico, onde ele vai pegar os pellets, ou seja, são como se fossem bolinhas de material, ela vai aquecer, a máquina vai aquecer esse material, vai gerar pressão nele e vai injetar ele dentro de um molde. Todo esse processo acontece pela máquina injetora. Para quem não conhece, é essa máquina aí que está na imagem para vocês. Então, ou seja, como funciona a máquina? Ela vai ter o quê? Um funil onde é alimentado o material. Aí esse material passa pelo canhão que vai ter a transformação do material aqui dentro. Então, o que é essa transformação? Ele vai sair de grãos, ou seja, bolas plásticas aí, ou seja, são grãozinhos de materiais plásticos e vai virar uma massa plastificada. E essa massa ela é injetada dentro do molde que está presente aqui dentro da injetora. Tá, para que eu uso esse processo? Então, por exemplo, às vezes vocês vão se perguntar, né? Professor, mas eu nunca vi um processo, uma peça injetada. Dá um exemplo para a gente. Então, por exemplo, para-choque de carro é feito por injeção. Algumas partes do volante
é feita por injeção. Aqueles copos de plástico é feito por injeção. Dentro da nossa cozinha, a gente tem lá aqueles potes de mantimento, são feitos por injeção. Nós temos também o que? Taças de sobremesa, tem peças para computador, que nem carcaça de notebook, essas coisas, tudo feito por injeção. Então, ou seja, é um processo muito importante dentro da indústria. Se você pegar aí dentro da indústria plástica, nós temos 5 processos de transformações diferentes. Quais são esses processos? Processo de injeção, processo de extrusão, processo de sopro, processo de termoformagem e processo de rotomoldagem. Lógico, cada um deles se aplica a um tipo de material, um tipo de resultado diferente, um tipo de produto diferente. Então, o que eu tenho que... O de injeção, ele é o que apresenta o maior volume de produção, o responsável pela maior produção dos produtos aí. Por quê? Por ele ser um processo mais rápido, por ele ter melhor qualidade dimensional, então, ou seja, todos esses fatores influenciam para ele ser escolhido como o mais utilizado aí. E aí, nisso, nós usamos o que? O molde que vai estar aqui dentro da injetora. Aí falando um pouquinho, lembrando, como que é o processo de injeção? Então, às vezes, para quem não conhece aí, aqui nós temos na imagem uma representação de como é o processo. Então, como eu falei anteriormente, o que você tem? Você tem o funil, por onde é alimentado o material plástico. O que nós temos? O canhão de injeção, onde o material vai ser aquecido, plastificado e depois ele vai ser injetado. Aí aqui dentro nós temos o que? Dentro da unidade de fechamento você tem um molde e tem um sistema hidráulico que faz o que? O fechamento desse molde aí. Então, como que funciona? Como que é o ciclo de injeção? Primeira coisa, o ciclo completo, o que você tem que fazer? Fechar o molde inicialmente. Então, ou seja, essa parte aqui da unidade de fechamento, ela se desloca, fechando o molde, porque o molde é dividido em duas partes, parte fixa e parte móvel. Então, ou seja, ele vem, se desloca, fecha e aí pode ser injetado no material. Então, ou seja, aqui é um corte do canhão da injetora. Então, o que você tem aqui? O material classificado na ponta do canhão, ou seja, que seria essa região aqui. E o que acontece? Esse material ele é empurrado. Então, ou seja, o que vai acontecendo? A rosca aqui, ela vai ter um deslocamento horizontal aqui, ó, então, ou seja, ela vai deslocar para esse sentido aqui e vai empurrar o material para dentro do molde, que nem está acontecendo nessa figura aqui. Aí o que acontece? Terminou de injetar o material, então, ou seja, a hora que eu terminar de preencher toda a cavidade do molde, o que vai acontecer? Então, ou seja, eu fiz a injeção no material fundido, aí eu tenho que aplicar o recalque. O que é o recalque? É uma contrapressão, é uma segunda pressão em cima do material plástico. O que vai acontecer nessa segunda pressão? Geralmente, a hora que eu termino a pressão, aplicar a pressão de injeção, sobra um curso aqui ainda que eu posso estar realizando posteriormente. Então, o que acontece? Essa rosca aqui, ela vai avançar mais um pouco. Esse material aqui na frente, ó, esse material que está aqui, ele vai ser o que? Ele vai ser injetado para dentro do molde para garantir o dimensional do produto. Aí depois disso, o que vai acontecendo? Acontece o resfriamento. Resfriamento, ele é importante. O que está acontecendo no resfriamento? Então, ou seja, a hora que eu injetei o material fundido, apliquei a pressão de recalque, eu vou garantir dimensional do produto e vou garantir o quê? Peso do produto. Então, ou seja, o produto final tem que ter o peso. Então, eu tenho que garantir isso com pressão de injeção e recalque. E aí, o que eu faço? Nisso vai sendo aplicado o resfriamento. O resfriamento nada mais é do que você circular água, que é o fluido mais comum aí, em torno do produto. Então, ou seja, nessa região aqui eu teria os canais que estariam o quê? Circulando água gelada para quê? Para resfriar o produto. O resfriamento nada mais é do que
A água vai tirar o calor que está presente no material plástico. Aí nisso vai acontecendo o que? Vai acontecendo o resfriamento e contração do material plástico. Por isso que é importante você aplicar a pressão de recalque. Porque todo material plástico ele se contrai e nessa contração ele diminui o tamanho. Então o recalque ele vai garantir o quê? Que na hora que acontecer a contração a minha peça não saia deformada. E aí terminou o tempo de resfriamento, é feito o quê? A abertura do molde, então, ou seja, essa parte móvel aqui se desloca novamente para trás, abre o molde e é feita a extração da peça. E aí eu repito o ciclo novamente. Fecha o molde, injeta material plástico, aperta, acontece o recalque, faz o resfriamento, abertura do molde e extração. É um ciclo de produção muito rápido. Aí, dependendo da situação, o que você vai ter? O molde ele pode ter uma ou mais cavidades. O que você tem? Você tem, dessa forma, o que? O ciclo de fabricação. Como nós definimos se eu vou usar uma, duas ou mais cavidades? Isso aí é dentro do projeto da ferramenta. Então, ou seja, aqui nós já vamos começar a perceber o que? Alguns fatores importantes na hora de projetar a ferramenta. Então aqui, ó, projeto do produto. Isso daqui é um ponto de suma importância. Porque o produto, a hora que você vai produzir, definir um produto, você escolhe o que? Algumas situações, então, ou seja, algumas características. E essas características elas vão impactar diretamente em quem? Na ferramenta que vai ser produzida. Então, por exemplo, quando você olha um produto, eu quero produzir um para-choque. Antigamente, se você olhar os para-choques dos carros, eles eram feitos de que material? Não sei se todos vão se recordar aí, mas eles eram feitos de metal. E o que aconteceu com o passar do tempo? Ele passou a ser produzido de material plástico. Então, o que acontece? O que eu preciso saber? Tá, eu posso produzir em plástico? Uma outra situação. Característica mecânica. Então, ou seja, esse material plástico ele vai me dar a resistência que eu quero para aquele produto. Lembrando, dentro do mercado você tem uma gama muito grande de materiais plásticos. Então, ou seja, cada um deles vai ter o quê? Características específicas que você pode melhorar e ter maior resistência ou não. E além disso, o que você pode? Dependendo da situação, se você quer produzir uma peça realmente de plástico ou de termoplástico, aí o que a gente vai fazer? Eu posso aditivar o material. O que é aditivação? É você acrescentar elementos para dar mais resistência ao material plástico. Então, ou seja, eu tenho como manipular esse material aí também. Uma outra situação. O que eu preciso de característica visual? Então, o que eu tenho que ter? Quando eu vou desenvolver um produto, o que eu tenho que ter em mente? Característica mecânica. Ele tem que ter resistência a impacto? Por exemplo, se ele cair no chão, ele vai poder rachar ou não? Se ele cair no chão, o que vai acontecer? Por exemplo, eu vou ter que torcer esse material? Ele vai sofrer alguma torção ali? Então, eu tenho que ter essas coisas em mente. Então, acabamento. Ele tem que ter brilho? Eu tenho que ter alguma logomarca gravada nesse material plástico? Por que disso? Por que eu tenho que saber? Vocês vão me perguntar, né? Professor, mas é muita informação. Sim, é muita informação. Só que são o quê? Informações importantes para você desenvolver a ferramenta. Porque de acordo com o produto é que você faz a ferramenta. Então, ou seja, uma outra coisa que eu tenho uma outra questão que eu vou precisar saber que
tipo de mecanismo a minha máquina tem? Eu tenho, ou seja, como é o acionamento da máquina? É uma máquina 100% automática, é uma máquina semi-automática? Como ela é? Eu vou acionar vou acionar o molde por sistema elétrico, por sistema hidráulico? Como vai ser? Meus pontos de injeção. Onde estão localizados meus pontos de injeção? Pessoal, ponto de injeção, o que é o ponto de injeção? É o local por onde o material plástico entra no molde para formar a peça. Geralmente, o que a gente tem que tomar cuidado? De colocar ele em regiões onde não são visíveis. Geralmente vai estar onde? Na parte de baixo do produto, pode ser em algumas situações na parte interna, em algumas das bordas. Então, ou seja, isso eu já estou pensando o quê? Na localização do ponto para não interferir no acabamento do meu produto final. Como que eu vou extrair essa peça? Eu tenho que ter um sistema rotativo. Eu posso extrair somente por pinos. Eu tenho que desenvolver um sistema especial. Por exemplo, tampa de garrafa, aquelas tampas ofuscadas. Como que eu vou extrair ela do molde? Vocês já se perguntaram como é feita essa extração? Geralmente a gente usa um núcleo rotativo, então, ou seja, tem um mecanismo por corrente ou engrenagens ali que, acionado por motor elétrico, a hora que ele rotaciona, ele desrosqueia a rosca do molde. Quanto custa? Então, ou seja, você tem que se preocupar com essas coisas também. Como que eu tenho que ter alguma trava para montagem do produto? Por exemplo, às vezes você está produzindo peças que elas são o quê? São componentes de outros elementos. Então, por exemplo, dentro do carro você tem aqueles pininhos de trava de porta. Então, por exemplo, ele tem que ter algumas abinhas ali na lateral que encaixe dentro da lataria. Então, ou seja, ele vai fazer parte de montagem. Eu vou encaixar o produto dentro de uma tampa. Então, ou seja, a gente tem que se preocupar com algumas coisas. E o que é interessante? Eu tenho que ter gravações dentro do meu produto. Por exemplo, se você pegar algumas garrafas de isotônico, ela vem gravada na lateral o nome da marca. Então, ou seja, essa gravação, ela vem da onde? Ela vem do molde. Então, quando eu estou fazendo o projeto do molde, eu tenho que pensar nessas situações também. Importantíssimo. Mínimo de operações adicionais. Então, ou seja, quanto menos operações extras eu tiver no meu processo, mais rápido vai ser minha produção. Então, ou seja, são alguns pontos que eu tenho que pensar aí dentro isso que eu estou falando somente do projeto do produto. E para a ferramenta? Então, com relação ao projeto de um molde. Então, ou seja, a hora que eu estou falando aqui do projeto do molde. O molde é o que? É a ferramenta. Eu vou projetar a ferramenta que eu vou trabalhar lá dentro da injetora. O que eu preciso saber para dimensionar essa ferramenta, esse conjunto? Primeira informação, desenho final do produto. Então, ou seja, quando você tem o desenvolvimento de um ferramental, o que acontece? Você tem um passo a passo muito grande. Então, ou seja, você desenha o produto de uma forma e você mostra para o cliente e ainda não tá de acordo. Geralmente você tem de 2 a 3 revisões aí para mais nesse desenho. Então, o que é importante? Na hora de desenvolver a ferramenta, eu já ter a última versão, ou seja, o desenho aprovado e homologado pelo cliente. Eu tenho alguma amostra, então, ou seja, o cliente consegue te fornecer uma amostra, um protótipo? Porque é importante você ter, além do desenho, você ter uma amostragem. Então, ou seja, você ter uma amostra ali.
por exemplo, com essa situação em mãos, ou seja, com o desenho, com a amostra do produto, você consegue definir onde vai estar a abertura do molde, onde vai estar os pontos de injeção. Então, ou seja, você tem a amostra e o desenho definitivo, elas são pontos importantes aí do projeto. Outra informação necessária, material que eu vou injetar. Por que o material é importante? Todo material plástico, ele apresenta características diferentes. Então, ou seja, tem materiais plásticos que são mais agressivos, tem materiais plásticos que chegam a ser corrosivos. Então, o que acontece? Isso vai requerer o quê? Um material específico para o seu molde. Então, ou seja, eu não posso sair fazendo o molde de aço 1020. Por quê? Às vezes o material, o aço 1020, você pode o quê? Você pode corroer muito rápido, ele vai se desgastar muito rápido. Então, o que isso vai afetar? Diretamente no rendimento da ferramenta. E aí você tem a questão de contração, né? Que nem eu falei anteriormente, todo material ele se contrai conforme ele resfria. Lembrando, cada material plástico ele vai ter um comportamento diferente aí. Depois a gente vai estar, dentro da disciplina, tem um ponto específico que nós vamos estar analisando essa escolha de material. Do material do molde de acordo com o quê? Com o material plástico que iremos utilizar. Quantidade a ser produzida. Por quê? Aqui, de acordo com o volume que o seu cliente vai produzir, você pode ter o quê? Uma ferramenta mais robusta ou uma ferramenta mais simples. Então, o que você tem que tomar cuidado? Como que eu vou escolher? Como que eu escolho se eu vou fazer um molde de mais cavidades ou de menos? Quantidade mensal te ajuda bastante. Outra coisa importantíssima, dimensões da injetora. Então, como a gente viu lá anteriormente, a injetora, geralmente ela tem o quê? Tem 4 colunas aqui. São as colunas de guia que permite a abertura e fechamento do molde. Então, o que acontece? Essas dimensões aqui entre colunas é importante, porque o molde ele vai ter que entrar por onde? Vai ter que entrar aqui por cima. Então, ou seja, é importante eu saber as dimensões. Uma outra coisa, capacidade de plastificação, força de fechamento que a máquina atinge. Por quê? Às vezes, o material que o produto que está sendo pedido para você projetar não cabe naquela máquina. Então, ou seja, você tem características da máquina que interferem no dimensional do seu molde. Quantas cavidades eu vou ter? Se eu vou ter 2, 4, 15, 20, 60. Então, o seu cliente tem que dar uma prévia disso. Tipo de acabamento, se eu preciso ter acabamento polido, se tem que ser um acabamento somente usinado, se eu tenho que ter o que? Uma cromação, se eu preciso ter um tratamento de nitratação, de cementação. Então, por exemplo, que nem eu mencionei, será que alguma região do produto não pode apresentar a marca de abertura ou marca de extração? Então, ou seja, essas informações, quem define é o seu cliente. Então, é muito importante ele passar isso para vocês. Uma outra questão, da mesma forma que eu tenho que ter restrições de extração e marcas, eu posso ter aqui. Onde eu posso ter essas marcas? Ponto de injeção. Que tipo de ponto de injeção eu vou usar? Você tem N tipos aí. Regiões de encaixe, como eu falei, eu tenho que ter uma alça para encaixar num novo produto. Então, o cliente define essas informações para vocês. Com base nessas informações, você começa a dimensionar e escolher o tipo de produto aí, ou o tipo de molde. Então, ou seja, uma outra coisa importante, na hora que eu estou desenvolvendo o projeto do molde, o que eu vou pensar? Que tipo de usinagem eu vou usar? Vou usar uma usinagem convencional? Vou usar centro de usinagem? Vou usar fresadora? Vou usar torno?
ou eu tenho que trabalhar com eletroerosão. Então, ou seja, essas informações, por quê? Quanto mais específico for o processo, mais caro ele vai se tornar. Então, ou seja, isso interfere diretamente no custo do molde também. E na velocidade de produção. Por exemplo, se eu for trabalhar com sistemas convencionais aí de usinagem, pode ser que ele leve mais tempo para produzir. Só que aí você tem o quê? Meu cliente tem tempo para esperar? Qual a urgência também? Então, ou seja, aí associando algumas informações, você acaba tendo o quê? Definindo esses processos. Uma outra questão, eu vou usar um mecanismo de acionamento simples, vou usar um mecanismo complexo, o que você vai usar? Então, ou seja, você tem que ter um atentamento aí nessas informações aí. Uma outra questão, meu molde, ele é de fácil manutenção? Poxa, mas até nisso eu tenho que pensar, eu tenho até que pensar como vai ser a manutenção? Sim. Uma outra situação, o ideal é você usar componentes padronizados. Então, por exemplo, dentro do mercado, o que a gente tem? Tem alguns elementos de fixação, parafuso, tem arruelas, porcas, tudo padronizado. Você vai usar, por exemplo, assim, um elemento que não é padronizado. Então, por exemplo, eu estou dimensionando o parafuso. Por algum motivo, o diâmetro do parafuso deu 8,7. Você vai usar um parafuso de 9, que não é padrão de mercado? Você vai usar um padrão em polegada? Peraí, será que não é mais fácil eu aproximar se o meu projeto permitir? Eu não posso jogar esse material para um M10, esse parafuso para um M10, que já é muito mais fácil de encontrar no mercado? Então são situações que você tem que pensar e planejar aí. Uma coisa importante, o que eu tenho que pensar quando eu estiver produzindo o molde? Eu tenho que deixar o custo dele o mais barato. Lógico, você tem que pensar o quê? Você tem que garantir a qualidade da sua ferramenta, que ele vai atender o que? As características que o seu cliente quer, só que você tem que procurar o quê? Um custo-benefício o melhor possível aí. Uma outra questão, ele tem que ser fácil de manusear. Não adianta você desenvolver uma ferramenta e a hora que for instalar na máquina, não funcionar, der mó enrosco. Ou seja, o que é importante? Você vai desenvolver o projeto, vai na fábrica, vai no seu cliente, observa o equipamento para você ver o que há. Aqui eu tenho fácil acesso por cima, eu tenho que ter olhares para, por exemplo, eu tenho que ter olhares para acesso à ponte rolante. Eu tenho que ter o que? Facilidade de setup, então, ou seja, o que é facilidade de setup? Troca rápida de ferramenta. Então, ou seja, a hora que eu colocar for colocado o seu ferramental na máquina, tem que ser rápido, uma troca muito rápida. Uma outra situação, eu tenho que ter a mangueira de refrigeração, tem que estar sempre do lado oposto que o operador estiver trabalhando. Por quê? Caso de acontecer algum rompimento, você não venha ter um acidente machucando o operador. Que nem eu mencionei lá atrás, aqui repete. Por que está sendo repetido, né? Porque é de suma importância. Molde compatível com o tamanho da injetora. Então, ou seja, eu tenho que ter o quê? Facilidade de extração do meu produto. Então, são informações úteis para quê? Para que você não tenha que ficar retrabalhando essa ferramenta 3, 4, 5 vezes. Então, ou seja, o que é importante, o que eu tenho que prever dentro do projeto no molde? A construção, que nem eu mencionei anteriormente. Eu tenho que usar equipamentos e ferramentas disponíveis no mercado. Não adianta eu querer procurar um processo especial de fabricação, sendo que eu não vou conseguir.
tem que ter fácil montagem e desmontagem, então, ou seja, eu tenho que facilitar a manutenção. Eu tenho que ter o quê? Referências dimensionais. Por exemplo, eu tenho que ter lá, respeitar máquina, eu tenho que respeitar tamanho de elementos. Não adianta você fazer um molde e ele não conseguir entrar dentro da injetora. Ou seja, não resolveu nada. Manutenção. A hora que o meu cliente for fazer a manutenção dele, ele tem que ser o quê? Tem que ser mais fácil e mais rápida possível. Então, ou seja, por quê? Para ele ter tempo, ganhar tempo dentro da produção. Uma outra situação, eu tenho que facilitar também o quê? Que nem eu mencionei ali, ó, na manutenção, utilizar peças padronizadas. Uma outra situação, ó, facilitar a retirada do produto. Então, ou seja, o produto quando é injetado, ele tem o que a gente chama de galho ali. Esse galho nada mais é o sistema de alimentação do sistema de alimentação do plástico. Então, ou seja, ele tem que ser tirado. Como que eu vou tirar isso daí? Tem que ter ganho de tempo de setup. Então, ou seja, observando esses 3 itens aqui, você acaba tendo o quê? Você acaba tendo um ganho e tendo uma ferramenta eficiente para a sua produção. Então, ou seja, vamos nos atentar a essas informações e buscar o melhor para o nosso cliente aí também. Pessoal, eu vou deixar para vocês lá no portal uma atividade relacionada a essa aula de hoje. Para quê? Para que vocês fiquem, porque nós passamos foi passada muita informação para vocês, né? Então, ou seja, para a gente fixar o conhecimento, gravar o conteúdo de vocês lá, a gente vai estar fixando, colocando esses exercícios para vocês fixarem lá o conteúdo. Então, eu vou deixar lá para vocês no portal. Acessem e a gente vai poder estar tirando dúvidas de vocês aí. Fica aqui, meu muito obrigado e até a próxima aula.